Olá, meu nome é Douglas, eu sou advogado e esse é o bloco Falando Direito, do programa Realidade 3D. Hoje vamos falar sobre a redução de jornada de trabalho e salários em razão da pandemia do Covid-19, que foi criado pela medida provisória 936 de 2020. No último episódio, nós explicamos a MP 936 de 2020 e falamos sobre a suspensão de contratos de trabalho. Caso você tenha perdido e queira entender essa parte antes de começarmos a falar sobre a redução de jornada e salários, pause e volte no último episódio desse bloco que lá eu explico certinho. Mas vamos falar então sobre a redução de jornada e salários em razão do Covid-19. Bom, a redução pode ser feita por até 4 meses. Quando a MP começou a valer, eram 3 meses, mas no final de junho passou a poder prorrogar por mais 1 mês, totalizando 4. Então vamos lá. A empresa pode reduzir a jornada e o salário do jeito que ela quiser? Na verdade, não. São 3 percentuais de redução que são permitidos por padrão: 25%, 50% e 75%. Essa redução vale tanto para a jornada, que é quantas horas a pessoa trabalha, quanto para o salário, sempre na mesma proporção. Então, se a empresa fizer um acordo com o funcionário que trabalha 8 horas, e recebe R$2.000 por mês, para redução de 50%, a pessoa passará a trabalhar 4 horas e receber R$1.000 por mês da empresa. Porém, é permitido fazer redução em outros percentuais, seja 10%, 15%, 40%, 60%, mas nesses casos, somente por acordo coletivo ou convenção coletiva através do sindicato da categoria. E como que faz para valer essa redução? O acordo entre a empresa e o funcionário precisa ser sempre por escrito. E o funcionário também deve ser comunicado sempre com pelo menos 2 dias de antecedência do início do período de redução. O acordo até pode ser feito por e-mail, WhatsApp ou outros meios eletrônicos, mas tem que ficar atento para que o aceite do funcionário fique explícito. Não é só dar lida na mensagem do WhatsApp que já vai estar valendo. Para casos de redução de 25%, o acordo pode ser feito diretamente com o funcionário. Mas para casos de redução de 50% ou 70%, se ele receber até 3 salários mínimos, ou no caso da pessoa que tem diploma de ensino superior e receber mais de R$ 12.202,12, também pode ser diretamente com o funcionário. Qualquer outro caso, somente poderá ser feita a redução por acordo coletivo, através da negociação entre a empresa e o sindicato, que permite que a empresa negocie com todos os seus funcionários, ou seja, só vale para aquela empresa em específico, ou por convenção coletiva, que é negociado pelo sindicato e pode ser aplicada a todos os funcionários daquela categoria. Se for estabelecida a possibilidade de redução por acordo coletivo ou convenção coletiva, a empresa deverá enviar uma proposta para o funcionário, informando o percentual de redução, a data de início e de fim, para que o funcionário aprove. Se o funcionário aprovar, ele deve assinar, e aí a empresa tem que informar o sindicato em até 10 dias e enviar o documento para o Ministério da Economia. Se a empresa não fizer isso, ela deve pagar a remuneração normal do funcionário com todos os encargos até que ela preste essa informação para o Ministério da Economia. Mas e aí? Foi feita a redução, a pessoa fica recebendo só a diferença do salário? Não, a pessoa não vai receber só a diferença do salário. Primeiro que a empresa é obrigada a continuar pagando todos os benefícios, inclusive vale alimentação e vale transporte. Caso queira, a empresa também pode pagar uma ajuda ao empregado, mas nesses casos deve constar isso no acordo, e esse valor não será considerado como verba salarial. Segundo, que quando é feito esse acordo de redução, a pessoa também passará a receber um benefício do governo, que é pago pelo Ministério da Economia e se chama BEM, Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e Renda. É o mesmo que nós falamos no caso da suspensão do contrato de trabalho. Esse benefício começa a ser pago em até 30 dias após a comunicação do Ministério da Economia pela empresa e é calculado da mesma forma que o seguro-desemprego quando a pessoa é demitida sem justa causa. No caso da redução, é feito o cálculo de quanto a pessoa receberia de seguro-desemprego e é aplicado o percentual de redução. Ou seja, se reduziu 25% do contrato,
recebe 25% do que receberia de seguro-desemprego, de benefício emergencial, e 75% do salário que receberia normalmente da empresa. Lembrando que o benefício é só calculado igual ao seguro-desemprego, ele não é seguro-desemprego. Da mesma forma que no caso da suspensão do contrato de trabalho, o máximo que a pessoa pode receber é o teto do seguro-desemprego, que hoje é R$ 1.813, considerando a redução. Então, se houve uma redução de 75%, esse valor que a pessoa vai receber não pode passar R$ 1.813. Tá, e quando é feita a redução da jornada, a pessoa pode ser mandada embora? Da mesma forma que na suspensão do contrato de trabalho, existe a garantia de emprego pelo mesmo prazo de duração do acordo de redução da jornada de salário, mais o mesmo período após o término da redução. Ou seja, se a redução da jornada de salário durou 3 meses, durante esse período o funcionário tem garantia do emprego e por mais 3 meses após o término do período de redução. Mas, caso a empresa queira demitir o funcionário nesse período, ela até pode, mas aí ela deverá pagar uma indenização ao funcionário no valor de 100% dos salários do período de garantia do emprego, que é esse que eu acabei de explicar. Aí você se pergunta, a empresa pode fazer a suspensão do contrato de trabalho e depois mudar para redução de jornada? Pode. Nesse caso, precisa ser feito um novo acordo com o funcionário com a nova regra. Porém, o período somado da suspensão e da redução não pode passar de 4 meses. Mas Douglas, e se a empresa que eu trabalho quiser fazer um acordo de suspensão do contrato de trabalho ou de redução de jornada de salário, eu sou obrigado a aceitar? Não. Mas se você não aceitar o acordo, a empresa pode te mandar embora se ela quiser. A medida provisória foi criada com a intenção de manter empregos e a renda, porém, se o funcionário não aceita o acordo, é uma opção da empresa mantê-lo ou demiti-lo. E se eu tiver minha jornada reduzida, eu posso ser contratado por outra empresa nesse período da redução? Se o outro emprego não interferir na jornada do seu emprego que teve o contrato reduzido, pode sim. A medida provisória não proíbe. Então, se sua empresa reduziu o seu contrato e você trabalha só 4 horas pela manhã, você pode sim ser contratado em outra empresa para trabalhar 4 horas à tarde, sem prejuízo do recebimento do benefício referente ao contrato de trabalho que foi reduzido. No mais, em geral, funciona exatamente como na suspensão do contrato de trabalho que falamos no episódio anterior. Conseguiu entender melhor como funciona a redução da jornada de trabalho e salários em razão do Covid-19? Se sua empresa não está seguindo corretamente as regras, consulte um advogado para saber o que deve ser feito. Se você ficou com alguma dúvida, pode mandar perguntas pela plataforma do programa. E se tiver alguma sugestão de tema, pode mandar que ficaremos felizes em considerar para os próximos episódios. Bom, foi legal enquanto durou, mas chegamos ao fim do nosso 4º episódio do Bloco Falando Direito no programa Realidade 3D. E semana que vem, iremos falar sobre o cancelamento de viagens e eventos em razão da pandemia do Covid-19. Muita gente teve seus sonhos adiados em razão da pandemia. Vamos entender melhor o que acontece nesses casos e o que pode ser feito? Não perca que semana que vem tem mais programa Realidade 3D. Se gostou do conteúdo, não se esqueça de compartilhar com seus amigos e acompanhar a gente no YouTube, no Instagram e nas melhores plataformas de áudio. É só procurar por @Realidade 3D. Abraço e até a próxima. Espero lá!